Olá pessoal, sejamos honestos, na escola nem todos gostavam muito das ciências exatas. No entanto, não é preciso ser um especialista nelas e saber de cor todas as 3 leis de Newton para entender os princípios básicos da física. Afinal, entendemos que a gravidade faz com que os objetos caiam e sabemos que um objeto comum não é capaz de voar sem dispositivos especiais. Mas espera aí, vocês têm certeza disso? No vídeo de hoje falaremos sobre casos nos quais exemplos da vida real quebraram completamente todas as leis das ciências exatas que nós conhecemos. Vamos lá! Peixes rastejantes. Como os peixes se movem? Qualquer criança pode responder essa pergunta. Eles nadam? No entanto, nem tudo é tão simples. Bem, em primeiro lugar, porque existe uma família inteira de peixes que são voadores. É claro que eles não migram para outro oceano no inverno, mas eles são capazes de realizar belas piruetas no ar. Mas isso não é tudo. Dá-se uma olhada nessas imagens de peixes subindo por um penhasco contra um fluxo de água. O que é isso? Um vídeo invertido? Alguma encenação sofisticada? Nenhuma dessas respostas está correta. Na verdade, se trata de uma espécie especial de peixe. De uma não, de várias. Por exemplo, na América Central e do Sul, podemos encontrar os chamados cascudos. As bocas desses peixes de água doce são como uma espécie de ventosas, que eles permitem grudar na superfície e permanecer nela mesmo no meio de uma forte correnteza. No entanto, isso não é suficiente para que eles possam se mover rapidamente em uma rocha sem cair. Nesse quesito, o cascudo perde fácil para um peixe da Tailândia, conhecido como anjo das cavernas. Devido às características estruturais do seu corpo, ele é capaz de andar, e não apenas em superfícies horizontais, mas também em um ângulo de 90 graus. Ele é capaz de fazer isso devido à sua peculiar cintura pélvica, que o permite mover os membros alternadamente como um lagarto. Mas isso não é tudo. Entre os animais aquáticos, existem outros malabaristas capazes de se moverem com a ajuda de barbatanas peitorais ou abdominais. Por exemplo, os peixes da família Cyclopteridae, ou chamados saltadores do lodo. Mas, ainda assim, apenas o peixe tailandês consegue se mover em superfícies rastejando como uma salamandra. A propósito, os cientistas acreditam que o estudo dessa espécie poderia ajudá-los a entender melhor como alguns animais saíram do mar para a terra e transformaram as barbatanas em patas há 430 milhões de anos depois da extinção em massa. Levitação. E como você explica isso? O cara fez 2 bandejas de tamanhos diferentes com papel alumínio, as colocou em um recipiente maior e elas simplesmente ficaram flutuando no ar. O mais incrível é que se pegarmos o ar do recipiente maior e o derramarmos no barquinho, ele começa a afundar. Então, o que significa isso? O que acontece é que o recipiente está simplesmente cheio de uma substância chamada hexafluoreto de enxofre, que é um gás pesado. Mas, como essa substância não se mistura com o ar ao seu redor, você deve estar se perguntando, como o hexafluoreto de enxofre é 5 vezes mais pesado que o ar, ele simplesmente não é capaz de sair do recipiente. Por essa mesma razão, um barco de alumínio sobre uma camada desse gás pesado não afunda. Alguns chamam esse experimento de truque da água transparente. É provável que a maioria de vocês lembre daquela brincadeira com o hélio dos balões. Todo mundo sabe que se você inalá-lo, sua voz se torna fina e estridente. Bem, se você inalar o hexafluoreto de enxofre, acontecerá o contrário. Sua voz ficará grave e grossa, um pouco parecida com a do Darth Vader. I find your lack of faith disturbing. Material de isolamento. Qualquer material na Terra tem sua própria temperatura de fusão e combustão, certo? Na verdade, não. Quer dizer, a princípio é isso mesmo, mas graças às invenções modernas, a humanidade já é capaz de contornar essa afirmação. Em 1993, algo inacreditável foi mostrado na televisão britânica. Um inventor chamado Maurice Ward apresentou um material inovador chamado Starlight. Para demonstrar suas propriedades, o britânico revestiu um ovo de galinha. Então, ele pegou um maçarico a gasolina cuja temperatura da chama supera os 2.000 graus Celsius e por vários minutos direcionou o fogo ao objeto. No final do experimento, Maurice pegou o ovo e o quebrou como se nada tivesse acontecido.
tanto a casca como o interior dele estavam completamente intactos, como se fosse um ovo cru qualquer que você compra no mercado. Qual é o segredo da misteriosa mistura? O Maurice contou que levou vários anos para criá-la, combinando vários plásticos resistentes ao calor todos os dias e tentando encontrar a melhor combinação. Mas o inventor nunca revelou a composição exata da mistura, apenas disse que ela incluía 21 polímeros e uma pequena quantidade de cerâmica. Surpreendentemente, o Maurice não era químico. Na verdade, ele tinha pouco conhecimento dessa ciência. A inspiração para criar aquela mistura, segundo ele, foi um acidente de avião que ocorreu em 1985 em Manchester. Naquela ocasião, 55 pessoas a bordo do Boeing 737 morreram sufocadas em menos de 1 minuto devido à exposição à fumaça tóxica. Surge uma pergunta: por que após a criação do Starlight não houve uma revolução na indústria da construção em todo o mundo? A resposta é simples: Maurice simplesmente não conseguiu entrar em um acordo com o Departamento de Defesa britânico ou com empresas privadas. O químico amador tinha muito medo de que a composição de sua mistura fosse descoberta, por isso era bastante fechado. Assim, ninguém conseguiu desvendar o segredo e depois da morte de Maurice em 2011, a história do Starlight parece que acabou para sempre. Materiais impermeáveis. Você provavelmente já viu na internet uma propaganda de um revestimento impermeável para sapatos. Este é certamente um ótimo achado para pessoas que vivem em regiões úmidas. No entanto, os cientistas da Universidade de Rochester, em Nova York, desenvolveram algo ainda melhor. Eles criaram uma tecnologia que faz com que diferentes materiais permaneçam hidrofóbicos para sempre e não exijam nenhum revestimento adicional no futuro. O segredo da tecnologia revolucionária é fazer um tratamento a laser nos materiais usando micro e nanoestruturas. Para fazer isso, um padrão cuja forma e profundidade são calculados com precisão é aplicado à superfície desejada. A invenção pode ser considerada realmente revolucionária, afinal sua aplicação não se limita à produção de tecidos para vestuário. Esses materiais podem ser usados, por exemplo, na produção de asas e fuselagens de aeronaves, e isso acabará completamente com os riscos de formação de gelo nelas. Há vários anos, os cientistas avançaram ainda mais nessa invenção. Graças à tecnologia hidrofóbica, eles conseguiram criar um método de tratamento de superfícies metálicas que evita que os objetos afundem. Como isso funciona? As estruturas aplicadas à superfície são capazes de capturar e reter o ar, o que cria uma bolha de ar ao redor de um objeto quando ele é imerso na água. É esse ar que empurra o metal para a superfície. No futuro, isso poderia ajudar a criar navios inafundáveis. Metal com memória. O que acontece com o metal sob forte pressão mecânica? É isso mesmo, ele muda de forma como praticamente qualquer sólido. No entanto, existem exceções a esta regra. Ela se chama nitinol e é uma liga de titânio e níquel em proporções quase iguais. Esse metal é muitas vezes mais elástico que os metais comuns e tem uma memória de sua forma original. A produção dessa liga não é nada fácil, mas as suas qualidades únicas a tornam muito popular no mercado. Antenas para satélites artificiais, fusíveis, caldeiras, implantes ósseos, alfinetes e até joias são feitas de nitinol. O nitinol também pode ser usado na fabricação de máquinas de movimento perpétuo. Isso foi feito pela primeira vez pelo engenheiro americano R. Banks em 1973. O elemento principal do dispositivo original era uma roda com raios, algo semelhante a isso que você está vendo na tela. Outro componente da máquina são molas feitas de fio de nitinol que são parcialmente submergidas em recipientes de água quente e fria. Como o nitinol reage às mudanças de temperatura, a mola em contato com a água fria se contrai, enquanto que a mola em contato com a água quente se expande, o que faz a roda girar. Esse mecanismo não é usado nas indústrias, mas devido às suas propriedades, ele é realmente capaz de funcionar eternamente. Isso se a temperatura das águas nos tanques forem mantidas constantes. Pedra no ar. Multidões de turistas vêm a essa instalação em Mianmar todos os anos. Muitos deles acreditam que a Pedra Dourada, ou que Aikhtio Pagoda, como é chamada em sua terra natal, tem uma natureza divina. Segundo algumas lendas, 2 espíritos birmaneses a colocaram nessa rocha há 2.500 anos atrás. A versão principal diz que a pedra está presa com um fio de cabelo de Buda, o que impede que ela deslize. Bem, ao olhar essa estrutura é realmente tentador acreditar que ela foi criada por uma força divina. Afinal, como uma pedra de 7 metros fica à beira de um precipício por tantos anos, praticamente sem encostar nele? Honestamente, os cientistas não têm uma explicação definitiva para essa pergunta. Alguns geólogos explicam a natureza da Pedra Dourada como uma anomalia causada por uma atividade vulcânica, mas a maioria deles prefere não se meter em controvérsias com um santuário budista.
Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.